Boa noite, pessoal. Eu tô aqui horrorosa, mas eu vou gravar esse vídeo, vou postar ele para contar a parte 2 da minha demissão. Por quê? Vamos lá. Eu fiz um vídeo há algum tempo atrás contando que eu fui trabalhar numa determinada empresa, que eu não posso falar o nome para eu não ser processada, e aí eu fui demitida. Deve estar aqui em algum lugar, é só vocês procurarem. E aí, o que acontece? Hoje, né, eu venho contar a parte 2. Por quê? Porque eu fui recontratada nessa empresa. E aí, para não se estender tanto, porque assim, eu vou trazer algumas coisas que já vai ficar muito longo. Então, se você não gosta de vídeo longo, pode parar de assistir agora, porque vai ter coisa. Então, é o seguinte, eu nem sei para que rumo que eu tô olhando da câmera, eu acho que eu tinha que estar olhando para cá, mas eu tô olhando reto, mas vai ser isso aí mesmo. Eu fui recontratada dessa empresa para trabalhar na área de recepção, né? E tudo certo. O ambiente em si, muito bom. As pessoas são muito legais, eu gosto muito. Até então, era um trabalho, tipo, em relação ao ambiente, perfeito. Poderia dizer perfeito, né? A proprietária não ia com tanta frequência, que era minha chefe. A gerente é responsável, um amorzinho, uma fofura, não tenho o que dizer, não tenho o que reclamar, o que falar, pontuar de coisas ruins, não, só coisas muito boas. Pelo menos comigo, a gestão dela sempre foi muito certa, muito coerente, então é isso. A proprietária, em contrapartida, é uma pessoa, até então, né? Vou falar o meu pensamento de antes e o meu pensamento de agora. Uma pessoa tranquila, amigável, amorosa, né? Com as pessoas, com todos nós. A gente nunca teve muita aproximação, mas sempre muito respeito e tal. E eu acho assim, que em qualquer lugar, com qualquer pessoa que seja, o respeito, ele tem que ser algo natural. E ele se perde a partir do momento que o respeito do outro também se perde. Pelo menos comigo funciona assim. Eu te respeito até o ponto que você me respeita. Você perdeu o respeito por mim, eu perco o respeito por você. Isso se chama também reciprocidade, né? Mas tudo bem, mas tem pessoas que conseguem manter o respeito mesmo sendo muito desrespeitada pela outra pessoa, o que infelizmente não é o meu caso, ou felizmente, não sei. E aí, há algum tempo, veio me acontecendo alguns episódios que me causaram muito incômodo, mas eu não sabia ao certo o que poderia ser. Por exemplo, as minhas redes sociais, elas são fechadas e poucas pessoas me seguem ali. Mas essa proprietária, cuja é minha chefe, me seguia nas minhas redes sociais, onde que sempre o meu posicionamento político foi sempre muito exposto, muito claro, eu nunca tive problema nenhum com isso. E eu também posto com muita frequência posts relacionados a direitos trabalhistas, que são causas que eu acredito e que eu acho que é interessante eu postar, compartilhar, até mesmo para as pessoas que me seguem, se tiver curiosidade de procurar ali mais a fundo, né? Enfim. E aí eu percebi que a nossa comunicação ali, como ela tinha com todas as outras pessoas, não era tão frequente, até mesmo porque as nossas ideias, o nosso pensamento ali era completamente diferente. Talvez por posicionamento não só político, mas de vida, né? Contexto, realidade diferente e tal. Mas tudo bem, sempre fui muito cordial, ela também, conversávamos o básico. E aí, eu fui percebendo uma diferença em relação a alguns comportamentos. Vou dar um exemplo para não ser tão claro. Tanto eu quanto a gerente, a gente exercia o mesmo cargo, que era recepção. A gerente, ela era recepcionista e em gerente. Então, ela fazia dois papéis. Então, assim, algumas coisas que eu e ela poderia fazer antes, eu já não podia mais fazer dentro do meu horário, só poderia fazer depois do meu horário. Isso é o certo? Fazer as coisas fora do horário? Sim, mas lá dentro a gente não tinha muito isso. Antigamente podia.
E aí eu comecei a observar e pensei, gente, será que existe uma implicância em relação a alguma coisa? Será que os meus posts estão incomodando? Não saberemos. Não saberei, né? Beleza. Até que, o que aconteceu nessas últimas semanas? Não, semana passada. Vamos começar primeiro pela semana passada, né? Que começou na semana passada. Bom, eu sempre fui muito correta com os meus horários, principalmente em trabalho. Então, eu sou a pessoa que chega no horário e que sai no horário. Então, algo normal, né? O que deveria ser feito. E aí, eu levo muito a sério isso. Então, cheguei no horário, vou sair no horário. Se o horário é 8 horas, eu chego 8 ou 7h59 e eu vou sair, se for 5, às 5. Perdi um pouco aqui, o fio da meada, mas vamos lá. E aí, aconteceu um episódio de que, semana passada, eu saí dentro do meu horário. Detalhe, eu sou muito tranquila, eu trabalhava meio período, tá? Eu sou muito tranquila em relação a flexibilizar, se a pessoa precisar chegar um pouco mais tarde, eu precisar cobrir, eu cubro, desde que isso não atrapalhe a minha agenda. Tá? Eu tenho uma agenda, anotar tudo para esquecer com organização, porém eu não esqueço. Eu utilizo essa agenda para marcar todos os meus compromissos que eu tenho. Então, se alguém quiser marcar qualquer coisa comigo, até parece que eu sou muito importante, mas não, eu sou organizada em relação a isso. Eu tenho uma canetinha, eu anoto e tá tudo certo. Nesse dia em específico, eu precisei sair no meu horário. E aí eu deixei uma outra pessoa me cobrindo lá, enquanto a pessoa que tinha que assumir o horário no horário da pessoa, que era gerente, né? Cuja gerente precisou chegar um pouco mais tarde porque estava passando mal, compreensível demais. Se não fosse esse caso, eu com certeza estaria lá e ficaria lá para ela, mas não podia porque eu tinha terapia no dia. E mesmo que eu não tivesse terapia, se eu tivesse um outro compromisso, eu não ia deixar de ir para poder ficar, porque compromissos são compromissos e eu levo muito a sério isso. Enfim, a partir desse momento, chegamos numa situação muito, muito chata, que foi, eu, eu recebi uma mensagem pouco tempo depois, coisa de uns 15 minutos depois, que eu já tinha chegado na minha casa, porque eu moro muito próximo ao meu antigo trabalho, cujo esse que estou falando, e eu recebi uma mensagem que eu me senti muito desrespeitada, né? Dizendo a seguinte frase, e aí eu aceito a opinião das pessoas, podem falar o que vocês acharam, mas que eu me senti muito desrespeitada, que foi, claramente você é só uma CLT. Tipo, sim, eu sou uma CLT, gente. Mas essa frase, ela teve um impacto de desrespeito e de humilhação. Eu senti. Cuja minha chefe perguntou se eu não poderia ter ficado, se afetaria muito 1 hora do meu tempo a mais. E aí eu respondi, claro, se eu não tivesse compromisso, afetaria, mas eu poderia flexibilizar e ficar. Mas como eu deixei com uma pessoa de confiança, que já entendia ali da recepção, eu achei que não houvesse problema e já tinha sido feito esse ajuste juntamente com a pessoa que ia atrasar, cuja gerente. E aí nisso se acabou se estendendo uma comunicação ali com um pouco de ironia e sarcasmo no grupo, aonde que a minha chefe disse que, com essas mesmas palavras aqui, deixa eu lembrar, não foi basta, foi não discuta. Que pra mim não discuta e basta significa a mesma coisa. Ou seja, eu entendo que eu não tenho voz e que eu devo me calar e só acatar e aceitar o que ela está dizendo. Bom, nesse momento eu respirei e me coloquei um joinha, não respondi mais. Até então eu tinha respondido o motivo de eu ter vindo para casa porque eu tinha um compromisso. Vamos lá, gente. Então, a partir desse momento, aconteceu várias situações muito desagradáveis. Posicionamentos intimidadores do tipo,
num grupo que nós temos, é um grupo do time, né, da equipe inteira, a proprietária dizer que todos deveriam, a partir do dia seguinte, contribuir com a limpeza do ambiente de trabalho em troca de café. Mas não é café da manhã com pão e tudo mais, é café preto, tá? Não foi um pedido, não foi uma solicitação para poder o pessoal fazer uma votação e falar que sim, se estava disposto. Foi uma intimação, tá? Para todos, a partir de amanhã, fazer isso, isso e isso. O que no primeiro dia todo mundo fez. A partir do segundo dia, tivemos uma reunião entre nós, porque a proprietária não se manifestou para fazer uma reunião e decidimos que não iríamos fazer, né? Até ter uma reunião sobre isso e conversar, porque não fazia sentido. Eu fui acusada de algumas coisas, do tipo de não contribuir com o pessoal, não ajudar a fazer as coisas, sendo que eu sempre, mesmo o meu cargo sendo de recepção, eu sempre me desloquei para ajudar na limpeza de xícaras, né, que os clientes utilizavam, varrer ali um chão quando eu vi que estava sujo, mas eu sempre deixei claro que isso não ia ser uma obrigação para mim. Eu não ia permitir que isso se tornasse uma obrigação. Até mesmo porque pela lei a gente sabe que isso é desvio de função. E desvio de função não pode, principalmente porque eu sou uma CLT. Era, né? Bom, eu expus para gerente, que é um doce, tem uma delicadeza e principalmente que eu acho que numa gestão é importante ter, escuta. As minhas insatisfações, né? A minha chateação, o que eu não estava achando legal, o que poderia mudar. E por ser uma pessoa que, além de ser muito bem entendida sobre as leis e sobre os meus direitos trabalhistas e sobre como uma gestão deve se portar, né? E entender que algumas coisas podem ser consideradas assédio moral e tudo mais, eu decidi não falar. E detalhe, eu não tenho uma delicadeza com as palavras. É o que eu digo. O meu respeito, ele vai até onde o seu vai. O seu acabou, o meu acabou também. Então, eu tinha muito receio disso se estender para o que se estendeu, né, gente? No dia de hoje, no dia de ontem, no caso, no dia 9, né, a minha gerente me informou que ia conversar com a proprietária passando as minhas queixas. Beleza. Quando foi hoje pela manhã, eu fui trabalhar, um clima leve, tranquilo, todo mundo bem feliz, animado. E aí, a proprietária chegou, e aí ela já chegou armada, né? Eu tava muito tranquila, muito leve. Eu já tinha me preparado também psicologicamente para esse momento, que eu sabia que seria um momento muito desafiador. E aí eu decidi respirar e esperar. Então ela veio e me perguntou qual era a queixa, o que eu tinha para falar. E aí eu falei assim, bom, a fulana, cuja gerente, não já te passou? Ela foi e disse para mim assim que sim, não havia necessidade, porque ela já sabia, com um tom alto, né? Mais alto do que o normal, porque o normal é esse que eu estou conversando com vocês, né? Um tom delicado, um tom assertivo, mas ela alterou. E aí, automaticamente, eu falei assim, vamos conversar, eu sei conversar a sua língua, né? Já que há uma linguagem mais agressiva, talvez, eu sei conversar também. Tranquilo, vamos conversar. E aí eu fui expus. Exatamente, na verdade, exatamente não, eu expus ainda menos, eu nem falei tudo, mas eu pontuei algumas das coisas que eu já havia passado para gerente que eu não tinha gostado, que foi a questão da forma que foi falado. Tá. Tinha chegado uma mensagem aqui pra mim. A questão que tinha sido falado comigo, a questão da limpeza, da imposição,
de falar em caixa alta, porque em caixa alta a gente sabe que na linguagem tecnológica, falar em caixa alta é que você está gritando, que você está exaltado, né? Tanto que isso é uma linguagem universal, todo mundo sabe. Tanto que, e mesmo que não fosse, gente, ela já havia me chamado a atenção, cuja minha chefe, que falar em caixa alta é assim. Só que assim, quando eu fui expor para ela as minhas insatisfações, sempre tinha um questionamento em seguida. Onde? Quando? Eu disse isso? Me prove. Tipo, essas coisas. Não exatamente assim, mas assim, como, onde, quando? O me prove, acho que ela não falou não. E aí, eu fui pegar e mostrar para ela numa mensagem que tinha de conversas nossas que ela havia dito isso. Só que eu tinha mudado o nome dela no meu celular. O nome oficial eu retirei e coloquei ditadora. Agora vamos para a parte do grande problema. Quando eu coloquei esse nome, eu estava num momento de muita fúria. E o ditadora, aí a gente vai para duas linhas, né? Acho até engraçado. Sentido figurado e o sentido. Qual que é o outro sentido, gente? Enfim, os dois sentidos que tem lá, né? Por quê? Quando eu disse que eu coloquei o nome de ditadora, era porque ela havia. Lembrei aqui que eu tava tentando lembrar. Sentido literal, sentido figurado da coisa. Quando eu disse, coloquei que ela era ditadora, era porque o grupo estava fechado, aonde que somente ela tinha voz, ela poderia falar o que ela quisesse, sem que nenhum de nós da equipe pudéssemos nos defender ou argumentar qualquer coisa. E o único grupo que estava em aberto que eu fui falar, eu fui silenciada, né? Aonde que ela me disse para não estender mais, né? Que bastava, né? Não foi basta que ela falou, né? Que foi outra palavra que eu disse. Não discuta, né? Que é a mesma coisa. Então, eu coloquei o ditador por conta disso. Não é que voltamos numa ditadura que ela vai pegar e metralhar todo mundo. De forma nenhuma, não foi isso que eu quis dizer. Eu quis dizer em questão de ser silenciada, de não poder falar. E isso não foi só de forma virtual, não foi só pegando o celular e falando. Foi em ela pegar e não me deixar também falar quando eu estava argumentando com ela. Isso me deixou muito triste, né? Entramos num debate muito desnecessário, muito desrespeitoso de ambas as partes. Nós duas nos alteramos muito. Ela ficava tentando reverter o jogo, que me deixou muito chateada, porque eu usei a seguinte frase que me pegou muito e que eu confesso que me deixou mais triste nisso tudo, foi essa frase que eu disse: a sua gestão, essas palavras eu usei, gente, a sua gestão não vai fazer com que isso aqui funcione de jeito nenhum. Isso aqui não vai pra frente com essa gestão. Essas foram as minhas palavras, porque com uma gestão de imposição, sem respeito, sem cuidado e sem comunicação e escuta das pessoas, você não consegue gerir um bom lugar, porque você precisa ouvir o outro. Como que uma pessoa consegue viver bem no trabalho, tá feliz, receber as pessoas bem, se por trás de tudo isso, por trás do que eles pedem pra gente, eu falo eles, a gestão que tá por trás, que pede todo esse cuidado, esse afeto e tal com as pessoas que você vai receber, porque você tá na recepção, você tá na linha de frente, na parte de trás tá tipo assim um caos. Não dá. Eu, particularmente, sou uma pessoa muito expressiva. Então, se eu estou bem, eu vou te tratar bem. Se eu não tô bem, é nítido na minha cara. Tanto que eu tô falando nesse vídeo, eu não estou rindo, eu não estou feliz, porque realmente eu estou muito triste com a minha saída de lá. E aí, nesse momento, ela começou a dizer que eu estava desejando mal pra ela. Olha, eu não desejo mal pra ninguém, né? Até mesmo porque eu sei que o universo, ele, roda, roda, roda. E o que eu desejo volta pra mim. E eu sei disso porque eu já desejei mal pras pessoas. Eu já desejei tanta coisa. E aí tudo isso já voltou pra mim. Porque o universo, ele gira, gira, gira e ele te manda de volta. Ele mastiga e
Vomita em você. Então, eu não sou inocente e eu não sou tão desrespeitosa. Eu não, na verdade, eu não sou desrespeitosa a esse ponto de fazer isso, de desejar o mal pro outro, né? O que eu tenho para falar pro outro, eu falo pro outro. Se me deixa chateada, se me deixa magoada, se eu não quero mais o contato, eu corto os ciclos, eu falo o que eu tenho que falar e eu me livro desse sentimento. E pronto, e acabou. E aí eu fui ficando muito exaltada porque ela começou a reverter a situação. Então eu falei isso e ela disse que eu estava desejando mal. Depois ela começou a se fazer de, não vou falar que ela estava se fazendo de coitada, porque provavelmente ela estava se sentindo porque ela estava com várias questões. E eu entendo, gente, eu entendo que todo mundo tem questões porque somos pessoas individuais. Cada pessoa tem questões, tem problema, tem frustração, tem contas, tem mil e uma coisa. Só que o que não dá é pra gente transferir isso para outra pessoa. A gente precisa resolver. Por isso que existe terapia, né? Pra gente tentar resolver isso. Transferir para o outro como uma forma de se livrar daquilo é cruel. E hoje eu entendo isso. Eu estou falando isso porque hoje eu entendo isso, porque eu já fui também a pessoa que transferia, né? Então eu sei o quanto isso é ruim pro outro e consequentemente pra gente, porque volta. Tudo volta, né, gente? Tudo volta. A gente vai crescendo, amadurecendo e entendendo. E aí, ela pegou e fez isso, tipo, reverteu algumas coisas que eu disse. E aí, foi um momento que eu chamei ela, deixa eu lembrar o nome aqui. Eu tinha pausado porque eu tava tentando lembrar o nome da palavra que eu falei, pra eu trazer todas as informações certinhas. Eu falei que ela era cruel, que ela era uma pessoa péssima, por estar falando isso, e eu chamei ela de manipuladora. Eu falei, você é uma manipuladora, e eu acabei me exaltando e falando manipuladora do caralho. Por quê? Depois de toda essa situação, dessa troca de farpas, dessa alteração também na voz e tudo mais, nós duas já estávamos muito exaltadas. Eu falei assim, se não tá bom pra você, me desliga. Ela foi e falou assim, então tá bom, vou entrar em contato com a contabilidade e vou fazer seu desligamento. Perguntou se eu ia cumprir aviso, eu disse que não, no calor da emoção. Coisa de poucos minutos depois, clientes continuaram a chegar, continuei a atender, mesmo com o meu emocional abaladíssimo, eu consegui segurar, coisa que geralmente eu não consigo segurar, eu choro, eu me expresso, e isso é muito ruim. Minha garganta já tá até seca de tanto falar, mas tá chegando no fim, gente, do vídeo. Ela foi e tentou me dar um abraço. Naquele momento eu não consegui receber o abraço, eu falei, não quero. Porque eu estava com muito sentimento de tristeza, de indignação, de revolta. Eu não esperava a forma que foi feito, eu não esperava ter essa comunicação com ela tão, tão cheia de mágoa, de ofensa, Foi doloroso, sabe? E eu sei que poderia ter sido muito mais doloroso e que eu pontuei muita coisa, porque quando eu estou para embate numa situação, como eu já havia previsto que poderia acontecer, eu tava cheia de munição. Então eu só queria, tipo, me defender e falar, ó, é isso, pronto, acabou. Só que daí eu não fiz isso, porque eu entendi que, tipo, não ia valer a pena. Não ia valer a pena pra mim, não ia valer a pena pra ela. E também eu percebi nessa conversa que ela tá numa situação muito mais complicada do que eu imaginava. Né, de saúde e tal, que eu sei que isso mexe muito com o emocional e mexe muito com tudo. Que eu não sabia, né? Eu fiquei sabendo hoje, durante a nossa discussão. Bom, aí fui desligada. Depois uma outra funcionária chegou. Ela foi contar a história, né, de como ela estava se sentindo em relação aos problemas particulares dela, e ela estava sentada do meu lado, enquanto eu estava, né, na recepção aguardando clientes. E aí, acabou que em algum momento ali,
eu tava só ouvindo a conversa, quieta no meu canto, com a aparência mais neutra, esperando clientes. Ela foi e falou que eu tinha desejado o mal dela, novamente. E aí eu falei, você é uma manipuladora, você tá falando coisa que eu não disse. E aí ela foi e falou assim, não sei o que, tanto que eu depois mandei uma mensagem no fim de tudo, agora há pouco, né? 7 e pouquinho da noite, reafirmando que eu não desejei o mal, sabe? Porque eu acho isso muito grave, muito grave. Você mentir dessa forma, falar que o outro disse algo que o outro não disse, porque eu não disse, gente. Eu sou mulher suficiente para poder bater no peito e falar, eu falei e banco o que eu falei. Só que eu não disse. Se eu tivesse dito, eu falaria, eu disse e é isso mesmo, pronto. Mas eu não disse. Porque eu sou mulher pra isso, eu assumo o que eu falo, eu assumo o que eu faço, entendeu? E eu lido com as consequências. Que vem as consequências, a gente resolve. É isso. Mas uma coisa que eu não disse, eu não disse. E aí, e eu sei que eu não deveria, porque eu prego muita coisa do desrespeito, eu não deveria ter desrespeitado ela. Mas é aquilo, o respeito por mim acabou no momento que ela falou sobre as minhas redes sociais. Detalhe, eu não pontuei isso no início, né? Ela falou que das minhas redes sociais, que me chamou de CLT porque eu fico postando coisas eu acho que eu falei, nem sei, mas na parte do vídeo que eu falei, mas ela tinha dito, né, que eu falei, que ela falou pelas coisas que eu postava. E, tipo assim, um assunto que não tem nada a ver, porque as minhas redes sociais, o que eu posto ou não lá, é lá, sabe? É lá, não tem nada a ver. Sabe, meu momento é particular, coisas de trabalhistas e tal, não tem nada a ver sobre o meu trabalho. Mas enfim, gente, eu nem lembro se eu já falei isso ou não falei, porque o vídeo já tá enorme, extenso. No fim das contas, as meninas que trabalham comigo pediu pra eu não ir embora, achou que era eu que tava indo embora. Eu falei, gente, não fui eu. Ela me demitiu. Eu não queria ser demitida. Eu não queria, mesmo. E aí, as meninas falaram que depois ia conversar com ela pra eu poder não ir e tal, e não sei o que, né? Tentaram falar, mas ela disse que eu fui muito desrespeitosa e que não dava mais pra mim. E eu entendo, eu compreendo, porque eu fui desrespeitosa e ela foi desrespeitosa. Só que eu bato numa tecla aqui que o meu respeito acaba quando o seu termina. Então, não foi só nesse emprego, não vai ser só em empregos futuros, é em qualquer lugar. Se eu me sentir desrespeitada, vai ter desrespeito também, sabe? Porque respeito se cabe em qualquer lugar. Em qualquer lugar precisa ter respeito. Então, é isso. Eu não sei se esse vídeo vai pra frente, se vão assistir, se não vão, se alguém vai falar alguma coisa, mas assim, eu tô muito triste mesmo com essa demissão. Não esperava que fosse da forma que foi. Vou sentir falta dos meus colegas. E é isso, né, gente? Cada ação uma reação, né? Eu eu fui intensa, expus as minhas insatisfações, não foi bem recebido, isso causou danos que eu não esperava, ou esperava talvez, não sei, acho que não esperava desse tamanho, esperava tipo uma resolução através da comunicação, mas não foi isso que aconteceu, então é isso. Só vim mesmo compartilhar com vocês e se alguém tiver um trabalho aí pra mim, aonde que tenha respeito, comunicação e remuneração justa, tô aqui. É isso. Tchau, tchau.